Glória a não é Deus. a vida eterna. Aqui, meus irmãos, é a caminhada. E para lá que nós vamos. Só vai chegar quem não parar. Se você parar, você vai ficar no mesmo lugar. Mas só vai chegar aquele que não parar. É para a vida eterna que nós estamos caminhando. Aleluia. É para a morada com o Senhor nas funções celestiais. Aleluia. Somos como Ele é santo. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Sede santo, porque o Senhor é santo. O Senhor, meus irmãos, nos convida à santidade, a nos santificar, a despojar do velho eu, da velha natureza e deixar Cristo viver em nós. O caráter do Senhor ser forjado em nós, para que nós possamos, irmãos, ali refletir a imagem e semelhança de Cristo em nós. Aleluia! Nós só somos imagem e semelhança de Cristo quando nós, irmãos, nos santificamos. Glória a Deus. Ao Senhor. O convite de Deus para nós hoje é para que nós viemos nos consagrar, para que nós viemos obedecer ao Senhor e nos santificar. Aleluia! O Senhor nos convida hoje para a obediência. O Senhor nos convida hoje para se consagrar, para nos santificar. Levítico 20, versos 7 e 8 vai dizer: aleluia, que o Senhor nos chamou. Louvado seja o nome do Senhor para a santificação, para a obediência. Aleluia, e para a consagração. Porque ali, meus irmãos, é onde nós deixamos o nosso eu, matamos os nossos desejos da carne, do pecado. E ali, meus irmãos, nós nos fortalecemos a fazer a vontade do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, em Romanos 12:2 está falando para nós não nos conformar com este mundo. Não nos conforme com este mundo, com o Senhor, com as falhas. Ah, porque ele nasceu assim, vai morrer assim. Meus irmãos, não nos conformeis. O Senhor falou para nós sermos diferentes, fazer a diferença e alcançar as almas. E declarar: vai ser salvo em nome de Jesus. Vai ser liberto em nome de Jesus. Aleluia. E ser um canal, meus irmãos, de bênção, de salvação para a vida daqueles que estão precisando, que estão ali,
buscamos a Ele. Quem deixar tudo por amor a Cristo é digno de receber a Cristo em sua vida. Aleluia. Ter uma vida separada, entender que nós somos exclusivamente dele. Santos, santos como Ele é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Levítico 19:2. Ele é o nosso Senhor. E como Ele é o nosso Senhor, Ele é o dono da nossa vida. Se Ele é o dono da nossa vida, Ele nos dá a palavra para obedecer. E se Ele nos dá a palavra para obedecer, é porque Ele deixou o caminho para levar até a Ele. E se Ele deixou o caminho para nos levar até o Senhor quer que nós tenhamos foco, que nós tenhamos determinação. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Olhe para o caminho que o Senhor nos deixou para a santificação, para alcançar os céus, a morada com o Senhor. Aleluia. Ele é o nosso Senhor e é Ele que nós temos que honrar. Aleluia. Todos os dias da nossa vida, mesmo que seja difícil, mas nós temos praticar a santidade. Em Levítico 11:44-45, praticando a santidade, irmãos, sede perfeito. Mateus 5:48. E essa perfeição, meus irmãos, ela vem de Deus. É o Senhor que nos aperfeiçoa. É o Senhor, irmãos, que nos tira tudo aquilo que não provém dele. Quando nós nos entregamos totalmente à vontade do Senhor, não é só metade que eu tenho que me entregar. Metade para o pecado, metade para Deus. Metade para a minha vontade, metade para o Senhor. Eu quero que nós nos entregamos inteiramente ao Senhor, para que Ele venha nos santificar. Aleluia. Às vezes é doído a palavra, é doído, meus irmãos, mas é a verdade. É a palavra do Senhor que nos liberta, que nos transforma e que nos conduz no caminho da salvação. Que a misericórdia do Senhor nos alcança esta noite, para que nós tenhamos alcançado Glória a Deus. a salvação, Aleluia. para que nós possamos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, para que nós possamos ser alcançados pela misericórdia do Senhor, que se renova a cada dia, e junto com essa misericórdia nós possamos nos renovar no Senhor. Glória a Deus. Renovar na palavra, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia. Todo dia a palavra do Senhor vai falar ao nosso coração de uma forma diferente, de uma forma
E o Senhor está falando, em Gênesis 4, 7 ali, o pecado domina. Mas o Senhor está falando para que nós possamos, irmãos, nos entregar totalmente ao Senhor. Então o pecado nos dominar, irmãos, mas o Espírito Santo de Deus nos dominar. Aleluia! O Espírito Santo de Deus orar. O Senhor me chamou pelo menos para estar ali pregando para o meu irmão falando de Deus, mas eu não vou falar, eu não vou cumprir o chamado de Deus. Aleluia! Eu estava refletindo, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos dizendo não para a nossa salvação. Sabe por quê, meus irmãos? Porque esse chamado faz parte do caminho que o Senhor preparou para nós alcançar o céu. O Senhor não quer que chegue lá de mão vazia. O Senhor quer que nós levamos a alma. Levamos a alma. Sabe por quê? Porque a árvore que não dá fruta ela é cortada e lançada fora. E se nós não fazermos a vontade do Pai, nós vamos ser cortados e ser jogados fora. Então hoje vamos nos despertar para Glória a Deus. na nossa vida, porque é para lá que nós vamos, meus irmãos. É para lá deixando toda a timidez e fazendo a vontade do Senhor. Aleluia. Porque quem capacita é o Senhor, quem faz é o Senhor. Somos um instrumento e é Ele que nos capacita. Livra-nos de tudo. Aleluia. Que atrapalha a perseverar. Oh, aleluia. Perseverar irmão, na fé. Glória a Deus que o Senhor venha nos livrar, tirar tudo, irmãos, que está impedindo da gente perseverar na fé, perseverar na oração, perseverar no jejum, na leitura da palavra. Meus irmãos, que o Senhor venha tirar, arrancar da raiz. Deixa o Senhor só vai fazer isso se nós deixarmos. Enquanto nós segurarmos, irmãos, o pecado vai estar atrapalhando. Enquanto nós não dizer não ao pecado, vai atrapalhar a nós perseverar na presença do Senhor. Renunciamos, irmãos, todo o nosso eu, toda a nossa vontade, para que nós possamos inteiramente estar perseverando. Hebreus 12, 1, 2, perseverando, irmãos. Aleluia! Para a caminhada, para a morada celestial, o foco é lá, tudo é para lá, irmãos. Aqui é um processo, aqui não é a nossa morada. Aleluia! Louvado seja Deus. Corruptível, incorruptibilidade. Glória a Deus. Revestida da imortalidade. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que é incorruptibilidade? É revestir da imortalidade. 1 Coríntios 15, 54. Aleluia, que é imortalidade. A imortalidade é Deus, meus irmãos. Temos que nos revestir nas armaduras, Efésios 6. As armaduras de Deus. Buscar a presença do Senhor, revestir de Deus, se encher de Deus. E os irmãos, sabe para quê? Para que nós possamos estar ali junto com o Senhor, caminhando. Aleluia, sendo revestido para que o Senhor venha nos levar para a vida eterna. Porque imortalidade representa a vida eterna ali no Senhor. Aleluia. Quando nós, irmãos, buscamos a presença do Senhor, nós vamos caminhar para Deus, nós vamos ter uma vida também, irmãos, eterna com o Senhor. Ele nos oferece vida eterna. Ele nos oferece uma morada. Aleluia, um lugar, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós, irmãos, vamos ver. Nós, face, contemplamos a glória. 2 Coríntios 3, 18. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando nós somos transformados, nós temos a glória do Senhor. Nós queremos ver a glória do Senhor. Nós queremos ver os milagres do Senhor. Nós queremos viver a promessa. Nós queremos dons. Nós queremos as bênçãos do Senhor. Mas nós não queremos, meus irmãos, nos separar deste mundo. Nós não queremos nos separar do pecado.
Meus irmãos, temos que nos santificar para termos um encontro com o Senhor, nos santificar. Aleluia! A conclusão, a santidade é transformação. É uma vida de renúncia e de transformação. É todos os dias, meus irmãos.